Bom dia, bem-vindos à nossa reunião matinal, hoje dia 3 de outubro, segunda-feira. Hoje a gente vai falar das eleições, a gente vai falar de dados de PMI no exterior, a parte de empresas Petrobras, Bradesco, CSN e Cosan. Começando então no exterior, a gente teve dados de PMI vindo PMI industrial. PMI industrial começando pela zona do euro, que avançou, passou de 51,7 para 52,6 em setembro. O resultado configura o maior patamar em 3 meses e veio relativamente como esperado pelo mercado. No terceiro trimestre, a média de PMI industrial da zona do euro foi de 52,1. Na Alemanha, o indicador passou de 53,6 para 54,3, também o maior patamar em 3 meses. E no Reino Unido, o PMI industrial foi de 53,4 para 55,4, bem significante, maior nível desde junho de 2014, surpreendeu os analistas que guardavam uma queda para 52. A gente também teve dados de PMI na Ásia, PMI industrial do Japão passou de 49,5 para 50,4 em setembro também, então, dados da Markit, maior nível desde janeiro. Ainda no Japão, o presidente do BOJ, o Kuroda, tirou um pouco o peso da queda no possível volume de bônus do governo japonês, comparado pela instituição com o argumento que seria completamente diferente do taper, dos cortes de aquisições da dívida implementados pelo Fed. As bolsas na Ásia terminaram o dia em alta, sendo que as bolsas chinesas estavam com feriado, então não abriram, mas relativamente agindo às notícias de que o Deutsche Bank poderia chegar a um acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o que também motiva um pouco a alta nas bolsas na Europa, embora bem menos significativa, também um pouco impactadas pelas PMIs melhores. Na parte brasileira, a gente destaca o câmbio, que a taxa de câmbio para o final de 2019, no Boletim Focus, a taxa de câmbio passou de 3,29 no final do ano para 3,25 e para o final de 2017 de 3,45 para 3,40. Na parte doméstica, então, a gente também destaca para vocês a parte política. Então, as eleições foram relativamente resumidas por boa parte dos jornais entre derrota do PT e vitória do Geraldo Alckmin, governador de São Paulo. Então, começando pela derrota do PT, o PT passou de terceiro no ranking de prefeituras, ou seja, entre os partidos que têm mais prefeituras, o PMDB continua como primeiro, o PSDB como segundo, e o PT, que mantinha a posição de terceiro, passou de terceiro para 10º no ranking de prefeituras. Então, uma queda bem expressiva nas primeiras eleições após o estouro da Lava Jato. O PSDB foi a sigla que mais cresceu, conquistando 2 capitais, indo para o segundo turno em 8. O PT, há 4 anos, ele tinha 630 prefeituras e ontem terminou com 256 prefeituras, sendo que disputou 54 municípios com mais de 200 mil eleitores e a legenda venceu apenas um, Rio Branco, no Acre, e levou 7 candidatos para o segundo turno. Ou seja, esses números ainda são parciais, ainda vão ter dados para o segundo turno, mas de qualquer forma já apontam uma queda expressiva do PT. O PSDB aumentou em 105 municípios comparado com 2012, quando tinha atingindo 791 municípios. E outro ponto de destaque foi que o Cinturão Vermelho, aquelas cidades próximas a São Paulo, que o PT tinha uma força expressiva, que sempre vencia com facilidade as eleições, foi marcado por muitas mudanças. Ao contrário de 2012, que o PT conquistou as prefeituras de Osasco, Guarulhos, Santo André, São Bernardo do Campo e Mauá, nesse primeiro turno ele não teve votação expressiva em nenhuma dessas cidades e só levou candidatos para o segundo turno, sendo que levou em segundo, na segunda posição, para Santo André e Mauá. A outra parte das eleições municipais que gerou muito destaque nos jornais, entre os comentaristas ontem na TV, foi a significativa vitória para o Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, que conseguiu eleger pela primeira vez um prefeito em primeiro turno na cidade de São Paulo, na capital. Com João Dória venceram com 53,29% dos votos válidos, e sendo que Geraldo Alckmin brigou internamente do PSDB para conseguir essa candidatura, sendo que tiveram muitos dissidentes do partido que acompanharam Andréa Matarazzo na candidatura da Marta Suplicy para a Prefeitura de São Paulo. Além do João Dória, o Geraldo Alckmin também conseguiu eleger de primeiro turno prefeitos para as cidades de Campinas, Ribeirão Preto, São José dos Campos e Piracicaba, cidades importantes do interior do estado de São Paulo, que tiveram forte apoio do Geraldo Alckmin. Ontem, no discurso de posse do
João Dória, ele mesmo já anunciou que conta com o Alckmin como candidato à presidência para 2018. Chamar um rápido intervalo e logo mais a gente volta com os destaques das empresas e do fluxo. Bem-vindos de volta. Agora a gente vai falar de alguns destaques das empresas. Vou passar agora a bola para a Bruna. Bom dia, pessoal. Começando uma notícia bem positiva para a Petrobras. A empresa encontrou um petróleo de boa qualidade e um volume razoável no Campo Albacora, que fica no pré-sal da Bacia de Campos. E eles já pretendem realizar o primeiro teste de longa duração no campo em 2017 e eles têm expectativa que o poço atinja, nesses testes, uma vazão na ordem de 15 mil barris por dia de petróleo. A Bacia de Campos já produz cerca de 280 mil barris por dia de petróleo e gás natural no pré-sal, que é um pouco mais de 20% da produção total a essa profundidade. Passando para a Cosan. A Cosan vendeu uma fatia que ela tinha na empresa Radar para um fundo chamado Mansilla Participações, que seria o fundo de pensão dos professores norte-americanos. A fatia foi vendida por 1 bilhão e 65 milhões, mas eles não anunciaram qual que foi a fatia exatamente. E é importante ressaltar que a transação ainda está sujeita à aprovação do CAD. A Cosan resolveu manter um pouco das ações ordinárias para eles, devido à importância dessa empresa para o setor deles. Só lembrando que a Radar é o veículo de propriedades da Cosan. Passando para a CSN, a empresa resolveu congelar a venda da participação no Sepetiba Tecon, que seria um terminal de containers que eles têm participação. Eles congelaram diante de algumas ofertas que eles já tinham tido, mas eles ainda aparentemente não têm tanta certeza que querem se desfazer de fato do business de terminal de container e talvez seja repassado para o ano que vem a venda. E por fim, passando para o Bradesco, ele aprovou uma proposta de pagamento de JCP, que seria juros sobre capital próprio extraordinário, relativo ao terceiro TRI de 2016. E seria 57 centavos por ação ON e 62 centavos por ação PN. E a ação vai ser tradeada ex-juros a partir do dia 3 de outubro, que seria hoje. E por hoje é só, pessoal. Bom dia. Obrigado, Bruna. Passando agora para o fluxo de sexta-feira. Locais terminaram de net compradores, cerca de 30 milhões. Saques na compra ficaram com Petro 4, Vale 5, Ambev, BR Foods e BVMF. Na venda com BB Seguridade, TRPL e Equatorial. E nas duas pontas com Itaú, Bradesco, Vivo e Itaúsa. Os estrangeiros terminaram de dinheiro também net compradores, cerca de 115 milhões. Saque na compra ficaram com BVMF, Itaú, Ambev, Petro 3 e Bradesco. Na venda com Itaúsa, CPFL e Rumo. E nas duas pontas com Petro 4, Vale 5, JBS, GGBR e Ultrapar. Os destaques da nossa mesa BTC de sexta-feira ficaram com Taesa, Embraer, Petro 4 e CSN. Bom, a agenda da semana conta com destaque no exterior para o relatório de emprego dos Estados Unidos, sai na sexta-feira. Lembrando que é sempre a primeira sexta-feira útil do mês, então agora sexta-feira a gente tem o relatório de emprego dos Estados Unidos de setembro. E na parte doméstica a gente tem de destaque para vocês, o IPCA de setembro fechado que sai na sexta-feira. E durante a semana, muitos deve desenrolar bastante sobre a votação da PEC do teto de gastos. Então, hoje pela manhã, o Henrique Meirelles e o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, se reúnem com o relator da PEC, o Darcísio Peronde, e a expectativa é que comece a tramitar bem mais rapidamente agora, com o fim, pelo menos no primeiro turno, das eleições municipais. Lembrando que o Michel Temer está na Argentina agora para uma reunião com o Macri às 11h30 e depois viaja para o Paraguai para se reunir também com o presidente de lá. Vou ficando por aqui e amanhã a gente se encontra novamente. Até mais.